Fake news. Turn. Guten Morgen, Brasilian! Estamos aqui de volta. Eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso Incomum. Neste podcast nós estamos certos. Se você discorda, você está errado. Este é um podcast feito com toda a ciência, esmero e cuidado para salvar o Ocidente, exceto Vila Madalena e adjacências. Mas para salvar o Ocidente, nós precisamos de fato de uma pequena contribuição sua. Você já sabe muito bem, né? Na verdade, duas. A primeira, você já sabe qual que é curtir, comentar, compartilhar. Se for estar assistindo ao vivo ou depois, não importa. Seu comentário é muito importante até para educar o algoritmo, para mais pessoas ficarem sabendo de que o Senso em Comum tá aqui, né, com mais um episódio do Guten Morgen. Outra coisa que nós sempre vamos pedir para vocês é você colocar uma mão na consciência e outra na carteira e nos fazer um Pix para a gente continuar mantendo este projeto no ar. Afinal, tudo isso é custoso, nós temos o Ian aqui que custa muito a minha vida, então nós precisamos de uma leve contribuição sua. Então, se você puder fazer um Pix para flaviomorgen@sensoincomum.org, M-O-R-G-E-N, flaviomorgen@sensoincomum.org, nós ficaremos muito felizes e nós vamos continuar mantendo este projeto no ar, né? Nós também temos a formação Senso em Comum, com o nosso clube de leitura sobre a Montanha Mágica do Thomas Mann. Nós só começamos com a Montanha Mágica do Thomas Mann, tá? Ainda vai ter muita coisa, mas assim, estamos analisando esta gigantesca obra da literatura ali, As Minudências também. Você vai ter acesso ao clube de leitura e nós também temos o Guten Morgen Go, nosso curso sobre a Primeira Guerra, tudo lá dentro da Cursology, cursology.com.br. Você pode, inclusive, ganhar um desconto comprando os dois cursos, né, num combo só. Vai ter muita coisa ali para você continuar acompanhando o nosso trabalho. Tudo isso faz toda a diferença para nós, tá? Antes de começar no nosso tema de hoje, eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer neste podcast, mas eu vou fazer um relato pessoal, né? Recentemente, em algumas semanas, eu percebi que eu tava com uma certa dor no peito. Não é uma coisa metafórica, tá? Literalmente, uma dor na minha caixa torácica. E comecei a achar aquele negócio meio estranho. E aí eu conversei, principalmente com os padres, com algumas pessoas, e percebi que eu vou ter que fazer uma coisa que eu sempre recomendei que não se fizesse, que é passar da mera, vamos dizer, da psicologia para a psiquiatria, porque são algumas dores que elas afetam a gente fisicamente, né? Eu sempre fui contra tomar remédio, esse tipo de coisa. Eu acho que hoje em dia, com todo mundo nas redes sociais falando tanto em temperamentos, isso aí confunde, às vezes, algumas coisas. Já fiz um vídeo, né, só sobre temperamentos, como o pessoal tava usando temperamento como se fosse horóscopo. Mas sempre pra mim dava aquela impressão. Eu falei assim, mas isso é coisa do meu temperamento, simplesmente, sabe? Eu, às vezes sou meio... tenho minhas negatividades, vamos dizer assim. Mas eu comecei a perceber que recentemente, assim, sempre tive isso, mas só ficava disfarçando e recentemente isso aí tá sendo colocado muito pra fora, né? Eu talvez esteja com alguns sintomas meio depressivos e eu não tenho que tomar alguma atitude, assim, que vai além de simplesmente olhar tudo de uma maneira mais psicológica, sabe? Acho que às vezes a gente tem que também ter uma ajuda física, porque, vocês sabem, né, eu já fiz também pelo menos por o comecinhozinho da faculdade de psicologia, eu sempre comentava que depressão não é uma coisa, não tem a ver com tristeza só, não tem a ver, sabe, com só uma negatividade em relação à vida. A depressão vai corroendo a tua personalidade. Lembra, assim, tipo, doenças igual Alzheimer, essas coisas, elas não afetam sua memória, elas vão correndo a sua personalidade. Eu percebi, eu falei assim, mas eu sempre fui a pessoa mais piadista, mais, sei lá, engraçada da turma, e eu comecei a me fechar, assim, sabe, fui ficando muito... Não conseguia mais contar piada, não conseguia mais animar as outras pessoas, e isso vai te apagando, sabe? Faltando as palavras mesmo, aí você fala, pô, mas eu trabalho com comunicação, né? Como é que isso tá acontecendo? Não tava mais conseguindo ler, e eu percebi que tudo isso vai causando um comportamento que ele é vicioso, negativo e autodestrutivo, sabe? Então, assim, até desde aquela desatenção que você tenha,
às vezes já é um sintoma disso, a gente fica negando, mas assim, vai piorando, sabe? Você vai fazendo tudo que te prejudica. Eu tenho meu trabalho pra fazer, eu faço assim tudo para me prejudicar. Tenho minha personalidade, tenho tudo que eu preciso fazer na minha vida, eu vou fazendo, né, todos aqueles negócios mais contrários possíveis. E aí, quando você tem uma coisa que o padre Paulo Ricardo fala, que me chamou muita atenção nesses dias, né? Que assim, tem uma hora que a gente precisa olhar pra dentro de nós mesmos. E essa é a pior hora da sua vida, né? Porque dói. Você olha e fala assim, meu, o que que eu sou, o que que eu ando fazendo, sabe? Quais são os meus vícios, quais são meus pecados, quais são minhas falhas, o que que é aquilo que eu... Sabe, a gente foge de nós mesmos o tempo todo. E aí eu comecei a perceber, falei assim, nossa, mas isso é realmente muito doloroso, sabe? Eu tô me autodestruindo de todas as formas possíveis, sabe? Sei lá, tinha que... Acho que eu tenho que começar a fazer confissões não são nem semanais, né, eu tenho que começar a fazer confissões quase diárias pra conseguir escapar desses problemas e, sei lá, fui me apagando. Fui, tipo, minha personalidade, que era de um jeito, sabe? Preciso cumprir as coisas da igreja, preciso cumprir as coisas de família, casa, etc. E só fui me autodestruindo. E eu tive já casos, né? Na família, eu lembrei de uma frase assim que me marcou bastante, né? O maior terror assim da vida de, sei lá, de uma criança, por exemplo, quando ela olha pro pai e fala assim: "Eu não consigo alegrar meu pai", sabe? Tipo, próprio filho. E aí eu percebi, e falei assim: "Isso não pode acontecer na minha vida", sabe? Assim, tô nos primeiros passos, eu espero sair. Eu espero não chegar nesse nível. Mas foi naquele momento, assim, que me deu, sabe, travei e falei, meu, não dá. É pior que, assim, semana cheia de trabalho, cheia de gravação, projetos novos, tudo muito bem feito. Mas era a única coisa que eu conseguia fazer, sabe, todo o resto da minha vida, assim, completamente escangalhado. Então, tô fazendo esse relato porque eu não sei, talvez ajude alguém, não sei, e porque até meu trabalho, né, ficou extremamente afetado. O Senso em Comum, ele tinha um projeto inicial, tinha a ver com livros, tinha a ver com cultura. Por conta, já contei essa história mais de uma vez, né? Que por conta principalmente do impeachment, a gente ficou muito focado em política, lidar com o público direto, sabe? Uma coisa muito próxima. E nunca foi a nossa ideia. A gente não queria ser um site de política nem nada, né? A gente montou um projeto para tentar chamar as pessoas para então nós falarmos de cultura. Tivemos muitas mudanças nesse projeto, perseguição política, né? CPI da Covid destruindo a gente. Foi muita coisa junta que a gente puxou o freio de mão, tentamos voltar, tentamos, sei lá, fazer alguma coisa. Aquele modelo de lançamento de Ins também não deu certo, então assim, eu acho que tá na hora também de eu repensar um pouco isso e ver como é que a gente vai trabalhar daqui pra frente. O nosso foco ainda tá sendo no podcast, óbvio. Mas vamos aproveitar para tentar falar de cultura de outras formas e, sei lá, toda essa brigaiada política, todas essas discussões comezinhas, sabe? A gente teve problema com amigos, com outros influencers, sabe? Tava até conversando com o Ian aqui, né? Foi uma urucubaca recente, sabe? A gente gravou um vídeo, por exemplo, que eu tava refutando ponto a ponto com todas as provas do que um influencer aí tava falando de mentira pra gente. O vídeo deu problema. Eu falei assim, meu, será? Acho que foi um sinal divino aqui, sabe? Acho que não vou nem tentar regravar. Falei, meu, deixa essas coisas pra lá, sabe? Deixa as pessoas mentirem a meu respeito. O problema delas vai ser. O problema é delas, no final das contas, né? Fomos fazer uma gravação agora de aula recentemente, também deu problema. Problema com o carro do Ian e eu, nós dois tivemos quase um acidente aí meio grave recentemente. Por sorte, cada um de nós, né, acabou sendo bem mais leve. Eu falei assim, meu, sei lá, tô precisando de um exorcismo aqui, então só se a gente precisar, sei lá, fazer algum slowdown, alguma outra mudança aí, vocês já estão bem avisados. Mas não quero, assim, não foi pra ficar com dó, não quero mensagem. Na verdade, o que eu tava mais querendo é um pouco de silêncio, sabe? A única hora que eu tava mais feliz da minha vida, assim, eu conversei com o Ian agora, né? Tipo, a hora que a gente vai pra missa, vou pra missa, falo assim, nossa, aqui eu tô feliz, sabe? Confissão, beleza. Me entendo com Deus. No dia seguinte já tô assim, sabe? Mas muito no fundo do poço de novo. Então, talvez seja a hora também de cumprir algumas coisas mais internas, resolver algumas coisas internas antes de tudo. Então, assim, o que eu mais queria era silêncio, sabe? A única hora que eu tava feliz não era a hora, sei lá, do trabalho.
Quando a gente trabalha com o público, todo mundo acredita nisso. Ah, é que vocês gostam de ser famosos e não sei mais o que. Não, é o contrário. Às vezes o que eu mais quero é ficar quieto, assim, sabe? Tipo, meu, se eu conseguir passar 2 horas lendo um livro, que eu já não ando mais conseguindo fazer uma coisa como essa, aí que eu tô feliz. Mas não ando mais conseguindo, então, sei lá. Tava precisando de um pouco de silêncio também, então, só pra dar um recado aqui inicial pra vocês. Bom, sem mais delongas, vamos falar sobre o nosso tema de hoje. É, eu queria fazer meio que um leve adendo ao que a gente falou nos nossos últimos episódios, porque eu vi que esse projeto nosso, né, de falar da salvação do Ocidente, né, por mais que pareça, é tanto uma piada como é a coisa mais séria do mundo. Eu comentei também alguns episódios pra trás que, tal como esporte, um bom esportista ele tem que levar aquilo ali como se fosse a coisa mais séria do mundo e ao mesmo tempo a coisa que menos representa alguma coisa, né? Quer dizer, é banal, né? Lazer, sei lá, não é um trabalho, vamos dizer assim, né? De fato. E com as artes, com a cultura, acontece uma coisa muito parecida, quer dizer, é a coisa mais banal. Vai comparar isso aqui com o trabalho de um médico, com o trabalho de alguém que faça alguma coisa, algum engenheiro, sei lá, alguém que. Não precisa ser um trabalho grandioso, né, socialmente reconhecido. Sei lá, às vezes uma dona de casa, uma diarista, ela está fazendo alguma coisa. Ela entra num lugar e deixa o lugar de outro jeito. A gente não. Então, quando você trabalha com cultura, não é. É a coisa mais comezinha, mais, sei lá, banal, mais frugal possível. E ao mesmo tempo também é a coisa mais importante possível. Por que que a gente. Por que que os povos foram pras guerras no passado, né? Pra defender o seu modo de vida, o seu modo cultural de ser, né? O Chesterton tem essa frase maravilhosa, maravilhosa que todo mundo cita, que você vai pra guerra, o bom soldado, ele não luta pensando no que ele tem contra si, contra si na sua frente. Ele luta pensando no que ele está protegendo atrás de si, né? E ao mesmo tempo ele tem uma outra que contrapõe um pouco isso, que é aquela. Não existe nada mais extraordinário do que um homem comum, sua Isso esposa mesmo comum, comum, seus filhos seus comuns. filhos comuns, né? Que a gente esquece. A gente Exato. esquece o tempo todo. Eu até comentei uns episódios pra trás, quando eu falei do Kierkegaard, que o Kierkegaard, ele também tem uma frase muito parecida, um pouquinho antes do Chesterton, que ele disse que tudo aquilo que a gente faz de grandioso, eu não lembro agora qual que é a palavra, né? Mas que ele escreveu em dinamarquês, então até se acertar a tradução ali vai ser bem difícil, cada um vai dizer uma coisa. Mas o que a vida tem de grandioso não tá no rei, não tá no grande, sei lá, pessoa, o grande artista, alguma pessoa assim, porque eles têm reconhecimento. Reconhecimento às vezes em vida, inclusive. A grande dificuldade é essa vida anônima, que todo mundo também tem que ter. E a gente não tem, e a gente não sabe lidar com ela, né? A gente, assim, pô, mas você lidar com família, é, sei lá, lavar louça, entendeu? E ninguém nem perceber, na hora que chega lá no dia seguinte, todo mundo só não fala nem obrigado, né? Esquece que a louça não se lava sozinha. Essa é a dificuldade da vida. Porque até a dificuldade de um rei, de um, sei lá, de uma pessoa muito poderosa, famosa, enfim, ela tem um reconhecimento imediato. Esta é outra dificuldade, né? Então, pelo que você luta? O que dá sentido pra nossa vida? E a gente vai perceber que é por algo mais intangível, que você não consegue colocar em termos materiais, em termos muito fáceis de serem explicados. Para quem assistiu Guten Morgen Go, né, nosso curso sobre a Primeira Guerra Mundial, a coisa mais interessante aqui, na verdade, com 1 milhão de aspas, né, justamente uma coisa extremamente horrorosa e trágica, foi justamente por que a Primeira Guerra Mundial aconteceu? Pelo que eles estavam lutando? Matar o arquiduque o herdeiro do trono austro-húngaro. E aí, por que o mundo começou a se matar tão loucamente? E aí você vai perceber que uma série de questões bizarras parece que ninguém sabe. Em poucos meses de guerra, ninguém sabe o que tá fazendo. Irmão matando irmão, uma guerra entre primos, inclusive, né? Criada entre primos. E ninguém sabe por quê.
Isso mostrava, na verdade, justamente essa crise cultural que nós estamos comentando, né, o tempo todo. Ou seja, nós não sabemos mais pelo que nós vivemos. Nós vamos vivendo no automático. É uma vida passiva. E isso, na verdade, era uma coisa que sempre foi entendido como uma vida louca, insana, sabe? Você viver a vida no passivo sem você ter nada de positivo, nada de impositivo da sua parte, inclusive, né, pra vida, entendeu? Culturalmente relevante, nada de produtivo. Nós vivemos uma vida completamente passiva. E essa vida passiva, ela é uma vida de servidão. Nós estamos servindo alguém. Se nós somos passivos, tem alguém ativo nesta, nesta, nesta relação. E a gente nem sabe a quem nós estamos servindo. Seja no ponto de vista religioso, político, intelectual, ideológico e coisas desse tipo. E aí, quando você olha para a vida moderna, você vai reparar. Quando eu falo vida moderna, na verdade, vida do século XXI, sabe? Dessas últimas 2 décadas. Essa vida do mundo da internet, das redes sociais. É a vida mais passiva possível, né? O famoso scrolling, né? Que você fica lá no celular, scrolling, quer dizer, você não escolhe, não é igual você ir pra uma biblioteca e você vai escolher os livros, né? Os livros não ficam fazendo scrolling, virando as páginas na sua frente. Lá tem algo de atividade. A nossa vida hoje é uma vida de passividade extrema, né? A gente vai aceitando o que nos é dado. Só que isso foi sempre entendido como uma vida louca, uma vida insana, uma vida que não faz sentido. Repara então que quando a gente tá falando das, sei lá, até das doenças da vida moderna, dessa vida recente, atual, né, contemporânea, elas não têm nada a ver com as doenças do passado. Não vou citar aqui os casos, né, os nomes das doenças, porque até isso, ó, de novo, né, dá problema com o algoritmo. Mas isso não era um tipo de comportamento que a gente consegue imaginar assim, nossos avós tinham muito disso, né, tinham muito dessa doença, daquela doença, daquela doença. Não tinha nada a ver. Eram doenças completamente diferentes, nossos avós, bisavós, assim por diante. Hoje nós estamos com problemas completamente novos. Eu acho que quem deu uma resposta que eu achei bastante interessante a este problema foi Alexander Solzhenitsyn, falando justamente, né, sobre os problemas desse esvaziamento que nós temos na nossa cultura. Ele fez uma análise que eu acho que funcionou como um bom adendo ao que a gente tinha falado alguns episódios para trás. Quando a gente fala de cultura, portanto, né, por isso que eu, assim, fiquei muito... Vou usar até uma expressão estranha, assim, né, mas eu fiquei assim, até chateado com o que foi feito recentemente por muitos influencers, sei lá, essa turma toda aí que ganha muito público, né? Obviamente, eu tô me incluindo aqui nessa, sabe? Mas eu vi que a gente tava caminhando numa direção ruim. É que de repente todo mundo começou a falar assim, né? Ah, existe o marxismo cultural, então vamos lidar com a cultura. O que é lidar com a cultura? Ah, ficar conversando em rede social, ficar, sabe, trocando farpas criando, falando de política o tempo todo em outros meios. Ora, não era isso. O foco não era pra ser isso, pelo menos. A, a grande diferença era entender de fato o que é cultura. O Solzhenitsyn, ele fala uma coisa que funcionou como um bom anexo. Nós tínhamos sempre separado aqui a ideia de cultura e a ideia de civilização. O Solzhenitsyn, ele começa exatamente desse mesmo ponto, né? Ou seja, a civilização tem algo das externalidades que nós temos na nossa vida, né? Nossa tecnologia, alguns mecanismos sociais, políticos, sei lá, materiais que nos permitem ter uma vida cada vez mais civilizada, né? Cada vez mais como se fosse um controle da natureza, vamos dizer assim. Enquanto que a cultura, a gente pode colocar de duas formas aqui. Tanto como os nossos comportamentos, nossos valores, nossas
eh, nossa arte, tudo aquilo que tem um aspecto, como eu estava dizendo, um pouquinho mais intangível, como também os próprios meios culturais pelos quais nós conseguimos transmitir esses valores de uma pessoa para outra. E aqui é o ponto fundamental em que cultura e civilização acabam se brincando em algum momento. Ora, nesse sentido, a civilização ela aponta muito para nossa materialidade da vida. Quando você fala em recivilizar, não era o ponto que eu estava criticando, né? A pessoa que fica falando assim, não, precisamos agora de um choque de civilização no Brasil, precisamos recivilizar o Brasil, né? Como se nós precisássemos ser catequizados. Pô, é muito fácil você falar assim, você precisa dar um iPhone lá pro índio, né? Fazer com que nós tenhamos um... Hilux ele já tem. Hilux já tem, né? Calça jeans. É, você precisa ter mais um aspecto mais físico, tátil, para os pobres, para, sei lá, lidar com as coisas, né? O aspecto jurídico do Brasil tá muito obsessivo com esse negócio. Ah, não, agora vamos civilizar, né? Ou seja, vai tudo passar por nós, vai tudo passar pelas frinchas do poder, pela burocracia que nós controlamos, então estamos recriando a civilização. Só que o aspecto cultural é esse aspecto espiritual. É um aspecto, não só, né, colocando a diferença entre material e espiritual, mas entre o aspecto exterior e interior. Ou seja, por que que um artista ele cria algo que é admirável? Seja uma escultura, uma pintura, uma música ou qualquer coisa do tipo. Porque é algo que não é puramente corporal, material. É algo que nos diz respeito num nível, mesmo que você seja a pessoa mais materialista do mundo, num nível intelectual, num nível mental. Ou seja, num nível espiritual, né? Até no clube de leitura da Montanha Mágica a gente estava discutindo como que o Settembrini, que é um personagem materialista, ele fica usando a palavra Geist, né? A palavra espírito o tempo todo. O espírito é que importa, isso aqui tem que ser... A doença, ela é um problema da natureza, nós precisamos agora com o nosso espírito corrigir isto, etc, etc. Porque a, a verdadeira cultura, ela está num nível intangível, né? Num nível mais intelectual, vamos colocar dessa forma, né? Um nível mais mental. Ou seja, tem algo de interior. Então, quando nós falamos do esgotamento da nossa cultura, você pode reparar, a gente não fala de esgotamento da civilização. Não faz sentido no mundo de inteligência artificial, ChatGPT, sei lá mais o quê. Inclusive, eu sou bem ruim pra isso, né? Eu não sei mexer em algoritmo, não cresço em rede social, nem me preocupo com isso, não sei acertar as coisas do Google. Não, eu sou bem passivo nesse aspecto, né? Eu vou tudo no automático. A gente não fala de esgotamento civilizacional, muito pelo contrário. Imagina o aspecto militar, por exemplo, né, da civilização. Nós falamos do aspecto do esgotamento cultural. Quando você tem uma falha cultural como essa, uma crise, um embotamento cultural que ele vem de séculos e séculos, isso aí gera um efeito duplo. Em primeiro lugar, a média cultural das pessoas, seja ela linguística, de valores, de símbolos, de mecanismos de interpretação da realidade, de bens culturais que elas apreciem de fato, a média geral decai. Você fica lá para baixo. Só que também tem um outro efeito. Os píncaros culturais, a parte mais alta ali, os grandes artistas, intelectuais, sei lá, os grandes pensadores, ou artistas de outra forma, eles também decaem. Acho que quando eu comecei a mudar um pouquinho mais o podcast, ele ficou mais civilizado, vamos dizer assim, eu perguntava 400 vezes o tempo todo, né? Por que Florença, que é uma cidade que, no seu auge, sei lá, 2, 3 séculos de auge de Florença, ela devia ter uma média populacional de, sei lá, 200, 300 mil pessoas, quer dizer, um bairro de São Paulo,
da Barra Funda, deve ter mais gente do que isso. E ela teve tanta criação, tantos intelectuais, por bem e por mal, sabe? Inclui o Maquiavel ali no meio, sabe? Você pode pensar no Dante, mas você pode pensar no Maquiavel. 2 florentinos, sabe? Com alguns uns 4 séculos ali de diferença. Mas assim, teve Galileu, teve, sei lá, quanta gente. Vai pra Florença hoje. É uma cidade curiosa que você não precisa entrar no museu pra você sentir que você respirou coisa. Você anda pela cidade só, né? Você só anda pela cidade e fala, meu Deus, quanta coisa bonita que eu vi aqui. Catedrais, sei lá, tudo. Como que ela conseguiu construir tanto em 4 séculos com uma população tão grande, tão pequena? E por que que nós, com uma população gigantescamente maior, cadê nossas achievements? Como eu falei isso em português? Nossas conquistas. Conquistas é, é, intelectuais, culturais, etc, etc. Por que Israel tem tanto prêmio Nobel e a gente não? É que Israel tem as suas razões mais específicas, né? Mas enfim, Você- isso é pelo tamanho, né? proporção- Israel tem menos da metade do tamanho do Rio de Janeiro. Você consegue conceber, acho que é menos da metade, ou um pouquinho mais da metade, mas cerca da metade ali. Do tamanho, aliás, né, da população, do tamanho do Rio de Janeiro. Você fala, meu, hello. Quer dizer, temos algum problema. É, temos algum problema muito sério com o qual lidar aqui, tá? Antes da gente prosseguir, eu quero só deixar um recado. Eu fui convidado recentemente para ser um dos primeiros tutores da Bright Minds, tá? Bright Minds que agora você percebe que seu filho, mesmo que ele esteja num colégio de elite, tá faltando alguma coisa para ele? Não adianta só ele só passar no vestibular, tá faltando algum conhecimento que a escola não dá. A Bright Minds veio para tentar corrigir isso, né? Para tentar dar um anexo ali, um adicional para o seu filho de alguns conhecimentos que ele precisa ter, seja de economia, seja de história americana, seja de política. E eu fui convidado para falar sobre retórica, né? Para ensinar seu filho a arte da comunicação. Então, vou deixar um recadinho aqui da Bright Minds para você. Olá! Eu sei que você tem um problema com a tal da doutrinação ideológica nas escolas. Eu não vou resolver este problema, mas eu vou fazer uma coisa que vai te ajudar muito. Algumas habilidades o seu filho vai precisar conhecer na vida e ele não vai aprender na escola, independentemente de doutrinação ou não. Por exemplo, nós estamos numa sociedade de comunicação. Para você se comunicar, você precisa não apenas saber falar, mas também saber escrever, saber ser claro naquilo que você quer comunicar a outras pessoas, principalmente quando você vai ter um trabalho de convencimento. Seu filho, por acaso, vai ter alguma aula de retórica na escola? Ele vai aprender alguns elementos culturais, inclusive com a cultura do passado, que explicam de fato como nós podemos demonstrar os nossos valores e demonstrar claramente os nossos pensamentos a ponto de convencer alguma pessoa. Eu acho difícil que ele aprenda isso na escola. Mas agora surgiu um novo modelo muito interessante, do qual eu tenho a honra de ser um dos tutores fundadores. A Bright Minds, a escola do futuro. Ou seja, você vai ter aulas com um grande time de professores, aulas ao vivo, inclusive, onde o seu filho vai de fato aprender algumas técnicas, algumas habilidades, alguns conhecimentos que a escola nunca vai lhe dar. Ou seja, ele vai aprender até economia, vai aprender sobre como pensar de fato, vai aprender sobre alguns aspectos históricos que ele não conhece, e eu tenho a honra de ser um professor da Bright Minds e vou dar aula sobre retórica, sobre o bem falar, o bem escrever para seu filho, para que ele não fique, sabe, lá para trás entre todas as pessoas que estão tentando se comunicar hoje. Lembrando, a Bright Minds não é apenas uma escola que vai demonstrar valores ou coisas que sejam contrárias aos professores, mas vão dar habilidades, inclusive profissionais. Eu acho bem claro para todo mundo que quando você sabe se comunicar bem, até numa entrevista de emprego, você consegue um emprego muito melhor do que outras pessoas. Então, este é um tipo de conhecimento que você não vai ter na escola, mas a Bright Minds você vai ter aqui comigo, Flávio Morgenstern. Conheça a Bright Minds pelo link aqui na descrição e você vai poder dar uma educação a mais para o seu filho, além daquilo ali que a base nacional comum curricular vai dar para ele. Conheça então a Bright Minds. Então, se você quiser fazer parte da Bright Minds, é escola brightminds.com.br/Flávio, assim você também nos ajuda, né, com o processo do Caetano, com manter tudo isso aqui no ar, enfim, todas essas
essas questões difíceis que nós temos de lidar. E como eu sempre falo, né, a resposta para boa parte dessas questões que nós temos, para não dizer de quase todas, está lá nos clássicos, está lá olhando para trás. Só que a gente tem que pegar todo aquele manancial e aplicar ao nosso mundo contemporâneo, né? Bom, eu estava dizendo então que nós temos um comportamento, valores coletivos, um- algumas eh, coisas intangíveis da nossa sociedade que elas estão em decadência. E não é de hoje. A gente sempre, né? Eu quero falar pelo menos uma vez por mês aqui no podcast. Pelo menos uma vez aqui no podcast eu quero falar sobre essa crise cultural, essa decadência, né? É, a decadência do Ocidente. Uma decadência, assim, valorativa, né? Do Ocidente. E, como eu falei, a gente tem um aspecto doentio hoje. Começando pela passividade. Mas olha, quando você fala, então, dessa crise cultural, também dos píncaros culturais, quer dizer, a gente não tem os grandes artistas, os grandes intelectuais, o que aconteceu com a elite, não só financeira, né, mas a elite que manda no mundo nesses últimos séculos? As pessoas que realmente controlam, que dirigem o que nós vamos fazer, como nós vamos nos comportar, assim por diante. Elas determinam os nossos comportamentos, elas determinam muitos das nossas vantagens, das nossas virtudes e dos nossos vícios. É piada que todo mundo faz, né? Cada rede social ela tá associada a um pecado, né? O iFood com a gula, como é que era o negócio? O Instagram com a luxúria, o TikTok, sei lá, o que que tem a ver? Bom, cada uma delas tava associada a algum tipo O de TikTok deve estar associado a algum problema mental, né? problema mental, também acho. Mas assim, cada uma delas, né? Tipo, preguiça, é, O TikTok pode ser preguiça. preguiça, mas Negócio. pois é. Cada uma das redes sociais estava associado uma com ira, né? O X, né? O Twitter deve ser a ira pura, né? Com Que você vai lá, certeza. você solta seus demônios por ali. Então, assim, cada uma delas estava associada a algum pecado. Isso não é uma piada. O problema maior é que isso não é uma piada. Porque a elite que manda no mundo nos últimos séculos, ela também fez parte desse embotamento cultural. Pensa, o Frederico da Prússia conversava com os tais dos iluministas, né, dos grandes filósofos. Boa parte deles que inclusive eram antimonarquistas, né? Depois inventaram esse conceito, né, de déspotas esclarecidos, que era só para tentar explicar esse tipo de bizarrice, né, da troca entre eles. Quer dizer, financiava os caras que depois iriam falar assim, ah, não, então, né, a gente podia degolar todos os reis, assim por diante. Não foi o único. Eles antes estavam, eu vou usar uma palavra horrorosa aqui, mas é justamente para chamar atenção, né? Consumindo bens culturais muito mais elevados que os nossos. Quando nós falamos da Primeira Guerra Mundial, nós falamos tanto do livro A Sagração da Primavera, da Maldres Extens, que eu acho o livro fundamental para entender aquela guerra, por que que ela aconteceu. E o livro começa, eu acho que vai fazer, nossa, ele vai falar, né, tipo, sobre batalhas, diplomatas, tiroteios, etc. E o livro passa, tipo, longas e longas páginas falando sobre balé. Você fala, caramba, como assim? Porque ele tá explicando a mudança que acontece no balé. Sabe? Bailarina dançando lá. É... Pra entender as mudanças culturais. É. Daquele momento. E olha que assim, ele não tá criticando Stravinsky, né? Com a sua Sagração da Primavera. Ele tá mostrando uma diferença ali, mostrando um tipo de ruptura que foi colocada ali. Você consegue imaginar, por exemplo, né? Donald Trump, Putin, Elon Musk, sei lá, qualquer pessoa poderosa do mundo hoje indo ao balé, sabe? Discutindo Stravinsky, discutindo. Não, mas peraí, aqui teve uma ruptura cultural, uma diferença artística que a gente não estava esperando. Veja então, né? E isso que eu tô falando já do século XX. Mas você teve também esta crise, esse embotamento, esse esgotamento, esse esvaziamento
na grande alta cultura. Lá nos altos, sabe? Tipo, quem que é o maior intelectual do mundo, quem que é o maior músico do mundo, quem que é o maior não sei mais o que do mundo, neste momento. Antes eles estavam lá conversando com vocês, etc. Quem que é hoje? Você consegue imaginar hoje, por exemplo, um Stravinsky, um Beethoven, um Mozart? Você consegue imaginar quem é que, sei lá, tem a capacidade de um Shakespeare hoje? Quem tinha a capacidade de ser um John Milton, um Goethe, um Dostoiévski? Você entendeu? Hoje nem poderia existir essa pessoa, porque como você mesmo fala, hoje é tudo nichado. Hoje é tudo nichado, Não tem uma exatamente. grande É. artista, um grande. Eu acho, inclusive, não querendo só fazer propaganda do nosso clube de leitura lá da formação Senso em Comum, mas eu acho de verdade que um dos últimos homens a representar este peso intelectual para o mundo foi o Thomas Mann, da Montanha Mágica. Ele foi tão grande, mas você imagina, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura com um livro que ele escreveu aos 24 anos. Depois ele ainda escreveu Montanha Mágica, que não é citado, ele já tinha sido lançado, mas não é citado no prêmio, pela Academia do Nobel, quando o chamam, sabe por quê, né? Porque tem um personagem lá, o Settembrini, que eu acabei de citar, que ele defende a democracia. Acho que ele ganhou o Nobel no 28, 29, não lembro agora. Tá ali, sabe, imagina, alemão, 28, o que acontece na Alemanha em 33. Você tá vendo o clima, né? Como é que tá o clima ali daquele momento. Então ele nem para. Quando acontece a Segunda Guerra Mundial, ele foge para os Estados Unidos, faz 29. 29, né? Faz as suas transmissões por rádio, via BBC para os alemães, né? Ouvintes alemães e tal. Os discursos contra aquele bigodinho austríaco ridículo lá. E termina a guerra e a Alemanha é dividida ao meio. Ele foi o primeiro nome que o Ocidente pensou para ser presidente da Alemanha Ocidental. Então, quer dizer, ele é um grande intelectual, mas assim, sei lá, eu tento pensar em algum nome que tenha esse peso que ele tenha. Depois dele é quase impossível para mim. Não sei se tem alguém, sabe, mais recente do que o Thomas Mann para isso. Mas assim, a gente também afetou, portanto, o nosso ápice. Você vai pensar nas pessoas mais poderosas do mundo hoje, pensar, sei lá, poderoso mesmo, né? George Soros, essa galera toda. Você consegue imaginar esses caras lendo literatura muito avançada? Mesmo o Putin lá com o Alexander Dugin, você consegue imaginar o Dugin sem ficar lendo Heidegger só falando, tá vendo como ele é maravilhoso aqui pro nosso projeto eurasianista? É basicamente isso que esse pessoal faz. Entendeu? Eu não consigo ver grandes pessoas super inteligentes hoje. Quando você vai pensar numa pessoa inteligente, por exemplo, você tem que pensar no Peter Thiel porque ele leu René Girard. E ao mesmo tempo tem umas maluquices lá de congelar cadáveres, etc. Você tendo lido o René Girard. Então, assim, esse é o nosso nível, o nível intelectual da elite. Tá? E a média geral, então? Nietzsche tem uma frase, salvo engano, eu citei no meu primeiro livro. Ele diz: a loucura é rara em indivíduos, mas ela é a norma nos partidos, nas instituições, nas coletividades, né? Nas ideologias. E isso mostra pra mim exatamente o mundo que nós estamos tendo hoje. Quando teve esse esvaziamento cultural e intelectual das elites, tô pensando aqui principalmente, sei lá, século XVII, século XVIII, o que acontece com a maior parte delas? Elas começam a agir com crueldade. Elas começam a agir. Já não tem mais uma cultura que te freie, entendeu? Freie seus ímpetos. Porque é muito fácil você defender, por exemplo, né? O bom moral justo, falar assim, não, acredita em Deus, ou sei lá, eu sou uma pessoa que acredita no bem e tal. Mas os ímpetos nossos? Nossos ímpetos, eles são sempre pra baixo. É aquilo que eu falei, né? Eles vão corroendo nossa personalidade. Eles são o contrário daquilo que a gente quer. A gente quer de um lado e não quer do outro, né? O Platão, ele diz que a alma. Agora não sei se é Platão ou se é Aristóteles que diz isso, né? Acho que talvez seja Aristóteles na De Anima. Ele fala que a alma é como uma parelha de dois cavalos.
Você tá com a carruagem atrás e você tem 2 cavalos. Um cavalo instintivo super rápido e um cavalo mais é, Moderado. moderado, prudente ali, mais devagar. Esta é a dificuldade. Porque é muito fácil você falar, nossa, eu defendo tal coisa. E seus ímpetos normais, seu instinto? Seja para um pai de família, seja para um militar, seja para um político, seja para qualquer tipo de pessoa, para um artista, etc. Você vê essa dificuldade que toda humanidade tem até o último segundo. Seja para o Papa, ele vai ter essa dificuldade até o último segundo. Eu ouvi uma palestra do Joel Gracioso esses dias que me chamou bastante atenção. Curiosamente, ele estava falando da diferença entre os católicos e os protestantes, né? Ele falou uma coisa que eu achei. Acho que um protestante talvez vai concordar com isso aí, né? Que ele falou assim: olha, é, o protestantismo ele é baseado numa premissa fácil. Ele falou assim: não, só temos Jesus, só precisamos de Jesus, não precisamos de mais nada. Só que é muito fácil amar Jesus, que é um ser perfeito. Difícil é amar a igreja, que é cheia de tranqueira igual a gente. Gente que não vale nada igual a gente. Entendeu? Porque se você olha pra igreja católica, é muito fácil você olhar e falar assim: ó, oh, tem o Frei Gilson, tem, sei lá, tem Santa Rita de Cássia, tem, sei lá, eh, os nossos grandes exemplos, né? Tem o Carlos Acutis, como é que você consegue falar, criticá-lo? Só que também tem Padre Júlio Lancelotti, entendeu? Tem a gente. Alexandre VI. A Glaze Hoffman já pensou em ser freira, sabia? A Glaze Hoffman ela já pensou em ser freira. Mas assim, tem a gente, sei lá, às vezes você fala, cara, pô, mas pior pior que a Glaze só a gente, né? Quando a gente olha no fundo da nossa alma. Então assim, então, assim, o protestantismo ele é baseado nessa premissa mais fácil. É fácil amar Jesus. Difícil é amar quem não vale a pena ser amado, né? Que não vale nada. É igual a gente. Mas eu tô falando isso porque quando você tem uma alta conquista civilizacional e ao mesmo tempo um decréscimo cultural, você começa a agir de uma maneira meio doida. Que era o que o Nietzsche estava falando, né? Ou seja, aquilo que é só um indivíduo mais maluco no passado faria, é o que a gente tá fazendo, às vezes, numa sala de jantar. É o que a gente tá fazendo no nosso trabalho. É o que a gente tá fazendo em qualquer tipo de ambiente. Só pra fazer um paralelo simples. Eu lembro de sei lá, na época que GNT tinha alguma coisa interessante. Mas isso eu vi isso nos anos 90, tá? Nos anos 90 acho que boa parte da nossa audiência ainda não tinha nascido. Uma vez eu vi um daqueles programas de psicologia coletiva que eu nunca me esqueci. Eu queria saber que programa que foi esse. Que tava dizendo, né? Como é que as pessoas agem, é, sei lá, numa lanchonete, então numa fila, etc, etc. Daqui a pouco, como é que as pessoas agem quando você começa a apinhar muita gente, né? A pessoa no metrô, aí começa, né, esbarra, não sei mais o que, você encosta na pessoa de um jeito, num completo estranho, de um jeito que você não encostaria em ninguém numa lanchonete que pegaria muito estranho, tal. Daqui a pouco mostrou uma mulher no trânsito, assim, dirigindo, deve ser uma alemã, né, naquelas autobans da vida. E eu lembro do narrador, né? Tipo, agora ela tomou uma fechada. E aí ela vai reagir de uma forma que ela nunca reagiria numa lanchonete. Ah, seu babaca, desgraçado, não sei mais o que, começa a xingar. Quer dizer, por conta de uma questão tecnológica, o carro, civilizacional, etc., ela começa a ter um comportamento completamente insano, se você for parar pra pensar, em, em relação ao que ela agiria, sei lá, na fila do banco. Entendeu? Ou seja, a nossa vida civilizacional, ela está nos enlouquecendo. Nossas loucuras, né? Com rede social, com, sei lá. Hoje em dia todo mundo tá conectado o tempo todo. Você começa a ficar realmente bem amalucado. Antes da gente prosseguir, vou dar mais um recado para você que ainda não assinou
a formação Senso em Comum, porque lá, já falei do Clube de Leitura da Montanha Mágica, mas lá nós temos cursos justamente para tentar lidar com esta vida moderna, como eu falei, que é super difícil, tá? Mas lá eu tô dando algumas dicas muito interessantes, mas também falamos sobre linguística, falamos sobre muito da formação do Ocidente, falamos sobre técnicas de Infowar, aquelas técnicas que são usadas pelo Pentágono para lidar com terrorista, para convencimento das pessoas em massa. Tem lá cursos sobre várias coisas. Vou deixar um recadinho aqui da formação para você, beleza? O que é a formação senso em comum? Você já conhece o Guten Morgen aqui, o seu podcast, no qual nós analisamos alguns fatos que estão sendo debatidos cotidianamente, mas com uma análise um pouco mais filosófica, histórica, aprofundada, com elementos literários, para nós podermos entender de fato o que está acontecendo no mundo de hoje. Eu resolvi criar a Formação Senso em Comum como uma série de cursos, tentando dar algum manancial cultural para quem quer de fato, sabe, lidar com essas questões. Uma questão um pouco mais aprofundada, teórica, mais lenta, mais mastigada, entendeu? Um pouco mais profunda do que a gente consegue fazer num podcast. Se você se matricular na Formação Senso em Comum, além de vários cursos que nós já fizemos, vão desde como estudar no caos do mundo moderno, como que você consegue aprender línguas no trânsito de São Paulo, como você consegue de fato dominar o celular e não ser por ele dominado. Além disso, a gente falou sobre linguagem, sobre símbolos, sobre o papel de Olavo de Carvalho na filosofia nacional, sobre, inclusive, como sobreviver a uma ditadura, um curso que está sendo muito importante para o Brasil de hoje, né? Você ainda vai ter acesso ao clube de leitura que nós começamos agora, com a grande obra de Thomas Mann, A Montanha Mágica, no qual um jovem vai para um sanatório na Suíça no comecinho do século XX e ele vai ter duas grandes influências, né? Lodovico Settembrini de um lado, um intelectual humanista, e de um lado, o obscuro Liev Nafta, um jesuíta comunista que mostra uma outra tendência que vai ser muito importante no século XX. Se inscreva na Formação Senso em Comum aqui na Cursology, cursology.com.br. Você vai ter acesso a tudo isso. E quem quiser conhecer também o nosso curso sobre a Primeira Guerra Mundial, o Guten Morgen Go, com mais de 25 horas ali de conteúdo explicando por que esta guerra, também no comecinho do século XX, foi a grande marca e materialização de todas as ideologias que nós temos hoje, o feminismo, o comunismo, o globalismo e todo este mundo secular de agora, você vai conhecer entendendo de fato o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, aquela guerra que é ignorada, pulada quando nós estudamos e que no final das contas é justamente a grande definidora do século XX e do século XXI. Se inscreva para os dois aqui na Cursology e nós temos um desconto caso você queira comprar o combo tanto com a formação quanto com o Guten Morgen Go. Se inscreva aqui na cursology.com.br. Ficou bom, Ian? Eu acho que precisa ser um pouco mais sanguíneo e magnético. Ah, sanguíneo e magnético. Então, tá, desculpa. Você precisa comprar formação porque você é um imbecil, entendeu? Esse pessoal é imbecil, eu quero fazer uma formação. Eu vou criar um exército de pessoas, sabe? Que sejam igual eu. Pois é, e se você não comprar agora, seu pinto vai cair se você for mulher. Agora tá ok? Agora tá bom. Então é isso aí. Então, nosso comportamento hoje, nossa cultura, ela é insana, e ela é viciosa, e ela é negativa. Os nossos comportamentos vão sendo exatamente isso. É aquilo que eu falei do padre do padre Paulo, né? Do padre Paulo Ricardo, que ele falou assim, quando a gente olha dentro da nossa alma, é a hora que dói. Porque nós estamos constantemente fugindo de nós mesmos. Ou seja, até nosso trabalho hoje, olha que coisa bizarra, né? Geralmente, o seu lazer às vezes é uma válvula de escape, mas até nosso trabalho hoje, nós estamos fazendo isso para fugirmos de nós mesmos. E é este o grande choque nosso, né? Nossa sociedade hoje, por exemplo, eu falei até no meu caso, né? A gente não tem mais atenção, a gente não tem mais concentração, a gente não tem mais, assim, se existe uma escada pro paraíso, a gente tá o tempo todo falando assim, não, mas daqui a pouco a gente vai,
sabe? É, todo o nosso a nossa economia, o nosso modelo de comunicação, ele é baseado na ideia de nós não termos nada interior. É tudo uma exterioridade brutal. Lembra quando os padres falavam tanto em retiro da igreja, né? Você precisa fazer retiro, retiro, retiro. Eu falava, que coisa chata, meu Deus do céu. É a última coisa que eu quero fazer na minha vida. E às vezes é exatamente daquilo que a gente tá fugindo, né? Ou seja, mas você consegue ficar em silêncio? Você consegue ficar quieto assim e falar assim, meu, eu não quero ouvir uma voz de ninguém por 3 dias. Será que eu consigo? A quaresma, na verdade, deveria servir pra isso. Até uma coisa que eu pensei, eu falei, mas eu tô fazendo muito mal minha quaresma. Porque era pra ser silêncio. Mas hoje em dia você não pode, porque se você ficar, sei lá, em comunicação constante o tempo todo, assim por Diria diante. o Tico Santa Cruz, infelizmente a gente vive num país onde a gente tem A que gente tem que trabalhar. trabalhar, né? Eu prefiro a frase do Seu Madruga, muito mais interessante do que o Tico Santa Cruz. Mas o problema não é o trabalho, o problema é a forma de trabalho, né? Uma coisa é você trabalhar assim, sabe, como se trabalhava antigamente, sabe? Imagina São José, imaginar o que a gente faz e fala, meu Deus do céu, como que algum dia eu vou merecer estar no mesmo lugar do que este homem, sabe? É... E é a hora que a gente se preocupa. A hora que você fala assim, não, realmente nós estamos doentes, porque nós não temos nada interior. Nós não temos nada revelando, comunicando, assim, destrinchando a nossa alma. Lembra que eu falei sobre poética mais de uma vez, né? Eu falei no episódio sobre os clássicos, depois falei sobre os melhores livros. Foram alguns episódios que eu falei sobre literatura. Quero sempre também comentar, pelo menos uma vez por mês, sobre literatura. E mais uma vez eu falo assim, olha, nós não estamos numa era clássica, nós não estamos buscando criar uma nova Odisseia. Nós estamos numa era de decadência. Nós estamos numa era em que até citei o livro Isaías da Bíblia, né? Porque o livro de Isaías, acho que talvez seja uma leitura. Pô, vou anotar, né? Eu preciso ler Isaías nesses dias, porque Isaías faz a crítica, né? A denúncia ao que o povo israelita estava fazendo, sendo um partícipe dela. Falando assim: olha, tem uma hora que você tem que falar assim, chega. Tô aqui vendo a revelação de ver, tô vendo assim, nós estamos indo pro buraco. Não tô apontando assim, só falando, opa, tô aqui no púlpito. Tá. Não, nós estamos indo pro buraco. A gente precisa sair dessa. Quer dizer, a nossa época é diferente. Eu tanto falo do Michel Houellebecq, né, que ele é um romancista, um dos maiores romancistas do mundo hoje, porque ele aponta a decadência. Mas ele mesmo também ele é um partícipe tão grande que eu não sei como é que ele consegue sair, né? Segundo a doutora Cláudia Piovesan, ela garante que o último livro dele, o Aniquilar, ele apontou um pouquinho pra fora. Eu ainda não li, né? O livro Serotonina, fiquei ainda mais depressivo do que o livro com esse nome. Eu fiquei ainda mais depressivo porque foi o primeiro livro do Houellebecq que eu não gostei. Só que eu preciso cuidar da minha serotonina também, né? Então vamos. Enfim. Se nosso comportamento hoje ele é louco, é principalmente porque ele é vicioso. Se ele é vicioso, ele é circular. Como é que a gente sai desse negócio? O Solzhenitsyn, como eu estava dizendo, ele aponta para uma coisa bastante curiosa. Nós precisamos olhar, às vezes, para a verdade na nossa própria cultura. Porque nós observamos tudo por filtros. Então, usando um exemplo bem bobinho, mas um exemplo curiosamente do Solzhenitsyn, não é meu? Ele fala, né, por exemplo, você vai assistir o Corcunda de Notre Dame da Disney, a Esmeralda lá, tipo, no final consegue casar, vive feliz para sempre, etc. Ele fala, no livro, ela morre de uma maneira horrenda, sabe? É tipo uma coisa assim, sabe, tão deprimente. Então, assim, às vezes também, a gente tá olhando pra cultura de uma maneira tão otimista, tentando mascarar a realidade de uma maneira tão otimista,
Você lembra? Ó, essa é uma coisa que eu consigo fazer para os protestantes, salvo engano. Mateus. Não, Gênesis 3,19, salvo engano, né? Do pó viestes, ao pó tu voltarás. Veja aí, confere aí. Acho que é 3,19. Gênesis 3,19. Que é o que a gente deveria fazer na quaresma, né? Quer dizer, o nosso. O nosso. A nossa sensação do tempo. A nossa sensação de como a gente lida com o passado, com o futuro, com nós mesmos. É. 3,19. 3,19, eu acertei. Pelo menos um versículo da Bíblia eu tinha que ter de cabeça. Pois é. E Mateus 10,16 é: cuidado, que eu vos mando como ovelhas em meio aos lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, porém inofensivas como as pombas. Acho que são os únicos dois versículos da Bíblia que eu consigo assim cravar e falar, não, esse aqui certinho. Eu tenho clichê de católico, gente. Eu leio a Bíblia, mas eu nunca decoro o versículo que tá, gente. Mas eu sou de humanas, eu não entendo por que protestante consegue decorar os números. Eu realmente não entendo. Mas tem decora a Bíblia inteira. Eu decoro a Bíblia inteira, mas o negócio. Tem Inteira não, né? Porque tem 7 livros lá. Tem 7 livros que eles não decoram. Mas tem um autor, inclusive ele faleceu ano passado ou retrasado, que é o Roger. Putz, eu citei ele recentemente aqui no podcast. Que ele tem um livro chamado Memorize the Faith. Que é o. Ele tinha um livro sobre como ir pra academia, como que católico tem que ir pra academia. Fitness ou Fit for Eternal Life. Memorize the faith and most anything else, using the methods of the great Catholic medieval memory masters. Qual que é o nome do autor? Kevin Vost. Kevin Vost, isso, é o Kevin Vost. Ele faleceu acho que em 2023, 2024, agora eu não lembro, faz pouquinho tempo. Eu já usei ele na formação, inclusive, tá, gente? Que ele era um cara assim que você fala assim, meu, se você me perguntar qual que é o livro da Bíblia de pra trás pra frente, de frente pra trás, ele fala, meu, tá tudo aqui É um método medieval, né? Um método de decorar tudo que os monges usavam. Não tinha papel, gente, desculpa, tem que explicar isso pra protestantes. Não tinha papel na época, por isso que ninguém lia a Bíblia dessa forma. Então eu leio, só que eu preciso ler mais o Kevin Vost, né? Aplicar mais pra sair decorando os números, porque eu leio a Bíblia sem ficar decorando os números. Às vezes não decoro nem os livros direito, né? Mas, enfim. Né? Crítica dos protestantes que eu acho que às vezes é válida. O pessoal. Tem alguns católicos que estão brigando muito por isso. Falando assim, meu, vocês. Pelo amor de Deus, né? Tá na hora dos católicos lerem mais a Bíblia e sair também decorando, decorando os versículos. Também não adianta só ver a leitura da missa como ele ia do padre. Enfim. Quando nós temos esta esta sensação do tempo muito otimista, a gente não tá lendo, não tá observando o tempo também de uma maneira espiritual. O professor Olavo de Carvalho, no Jardim das Aflições, falava muito disso, né? Da imanentização do espaço e da imanentização do tempo, mas assim, são capítulos e capítulos que você lê falando, meu Deus do céu, isso aqui é a coisa mais impressionante dos últimos séculos, como é que alguém consegue ver esse homem e falar mal dele? Assim, sei lá, uma das coisas mais impressionantes que eu já vi já li na minha vida. Só que a gente olha para este passado também, né, principalmente para os nossos bens culturais passados, de uma maneira ingênua, de uma maneira passada, ou seja, a gente continua com um comportamento vicioso e circular. Nós não pegamos aquilo que é de intangível, imaterial, espiritual, intelectual, se você preferir, de uma outra forma. Como eu disse, é muito fácil a gente falar assim, não, mas o que a gente defende é isso aqui. O difícil é vivermos até lá, só que para isso a gente precisa de silêncio. Antes da minha conclusão, quero só deixar um recado aqui da juíza Ludmila Lins Grillo falando sobre a Imigrex, tá? Para quem está pensando em sair do Brasil, porque a gente sabe como é que tá a nossa situação. Se você quiser imigrar, você tem agora uma empresa que vai cuidar do seu caso com a Imigrex. Usem o WhatsApp e avisem que vocês foram mandados para lá pelo senso em comum. Valeu? Oi, pessoal, tudo bem? Ludmila Grillo falando aqui.
Eu estou passando aqui no Senso em Comum para dar um recado para você que deseja migrar para os Estados Unidos, Portugal ou Espanha e não sabe nem por onde começar. Você que está assustado com a insegurança jurídica no Brasil, com a instabilidade política e econômica, ou você que simplesmente quer vivenciar novas experiências profissionais e pessoais no exterior, entre em contato com a Imigrex Global. A Imigrex Global é uma empresa sediada na Flórida e especializada em imigração de brasileiros nos Estados Unidos, Portugal e Espanha, com atendimento 100% em português. Além dos vistos mais tradicionais baseados em trabalho e qualificação, a empresa também atua em asilo político e tem expertise nesses casos que envolvem o Brasil. Se você está interessado e quer saber se você é elegível para um dos vários tipos de visto disponíveis, manda uma mensagem para o WhatsApp +1 407 490 1897. Repetindo, +1 407 490 1897. Tá aí a Imigrex, né? Você vê como é que tá a nossa situação cultural. Qual que é a grande diferença? Então, e aqui eu vou talvez fugir um pouquinho do Solzhenitsyn e comentar mais uma vez sobre esse grande livro que é a Montanha Mágica. E que eu senti muito isso nessa quaresma. Eu falei assim, não, tem uma hora que você tem que parar e falar, não, tem mais coisas aqui a serem feitas. A nossa observação do tempo, que é linear, não deveria ser o tempo todo, a gente simplesmente vai aceitando tudo que é civilizacional sem perceber o quanto nós estamos tendo esse tipo de comportamento de ratinho correndo atrás do queijo, sabe? E fala, meu, você não tá indo pra lugar nenhum, você só tá indo pro buraco. Você não tá olhando pra escada pro céu e falando, olha, alguma hora eu preciso começar a subir esse negócio. Só que com o processo de que a gente vai matando um lado da nossa alma para o outro lado ficar melhor, né? Lembra da parelha dos cavalos? Um deles, alguma hora, se você só deixa o instinto, alguma hora você vai matar o cavalo mais prudente e acabar se matando no processo também. Tem um outro aspecto que eu acho que ele tem muito a ver com o nosso... a decadência na qual nós nos metemos por conta do nosso avanço civilizacional. Não vou falar decadência civilizacional numa era de ChatGPT. Eu vou falar, nós temos uma decadência não só apesar do nosso avanço tecnológico, mas por conta dele, né? Por conta do tipo de valor que a gente começa a ter com esse avanço tecnológico. Que é principalmente uma coisa que a Montanha Mágica explica. E acho que é razoavelmente bem. Tem um embate entre o Settembrini, que é o personagem, né, da Montanha Mágica, que é um intelectual humanista, todo progressista, todo democrático, todo iluminista, e outro personagem que é o Nafta, um padre jesuíta, meio quase padre, né? Meio obscuro, assim, sabe? Que um gênio também, mas assim, o exato oposto dele, em vários aspectos. E o que eles estão debatendo tem muito a ver com os nossos últimos episódios, né? É como enterrar os mortos. O que você faz quando você precisa enterrar os mortos, né? E eles começam lá uma grande discussão, Settembrini defendendo o método da incineração, né? O método, como é que fala isso? Da cremação. Tá vendo como as palavras estão ruins? Método da cremação, porque ele é muito mais econômico, porque você não precisa ficar mais gastando com cemitério, porque ele é muito mais humanitário. Olha essa expressão, né? Que poderosa. Tudo que é humanístico. Você não vai mais precisar ficar andando pelas cidades lembrando dos mortos o tempo todo. Ou seja, você tem uma vida muito mais clean, muito mais limpinha, muito mais agradável, né? Quem é que gosta de, como eu falei, olhar pra dentro de si, lembrar da morte, lembrar de outras coisas? E o NAFTA é uma interpretação que eu dou pra este embate.
Ele não fala exatamente com essas palavras, tá? O Setembril está sendo bem mais fácil de reproduzir. O Nafta, ele começa a reclamar dessa questão. De morte e eternidade. Só que, ao meu ver, ele aponta para uma outra coisa. Que eu acho que não tá tão explícita assim no livro. Se você só crema todo mundo, vou pegar o exemplo aqui do que eles estão discutindo. Se você só crema todo mundo, se livra lá das cinzas, etc, etc. Não tem mais cemitérios pelas cidades, você não tem mais lembrança desse tipo. Além de você estar afetando a memória, além de você estar afetando o passado, você está afetando uma outra coisa, que é exatamente do que nós estamos sentindo falta e que a gente não está vendo reproduzido, explicado, mostrado a nós constantemente pela nossa cultura, pelas nossas artes, por nada. E que esse esvaziamento é que faz com que hoje nós vamos agir, como eu falei, né? Igual os reis que começaram a agir com crueldade, com uma violência absurda, com pecados que eram raros e agora sim são as coisas mais espalhadas por todos. Você deixa de ter rituais. Você entendeu? Uma ritualística comum. Esse ritual simples, às vezes você passar na frente de uma igreja, fazer o sinal da cruz. Acho que eu falei isso em alguma aula da formação, inclusive até dessa coisa de você fazer sinal da cruz. Principalmente quando você faz em público, sabe? Tá numa praça de alimentação de shopping. Meio-dia e meia, lotada, todo mundo falando alto, todo mundo lá preocupado com não sei o quê, todo mundo, você vai lá, faz o sinal da cruz, sabe? Faz uma oração de 10 segundos, na frente de todo mundo. Você pode ter certeza, você vai ficar na memória de muita gente. E não é pra ter aquela memória vaidosa também, né? Vaidade, esse outro, enfim. Não é pra ter aquela memória, tô me mostrando, não, ao contrário. É pra você falar assim, tem alguma coisa errada no mundo, nós estamos sentindo falta de algo. Então, assim, você ter cemitérios no meio de uma cidade, sabe? Tá lá no centro da cidade, logo depois ali tem um cemitério, logo depois. Isso é uma forma de você ter algo ritualístico. Acho que o cemitério da Consolação é mais importante de São Paulo exatamente por causa disso, sabe por quê, né? Fica na zona central. Sim. Você atravessa lá a Rua da Consolação e você fala, meu, aqui quase na Avenida Paulista tem um cemitério. Assim, se todo mundo passasse lá e fizesse sinal da cruz, a gente estaria numa situação bem melhor. Memento mori. Memento mori, lembre-se da morte. Portanto, eu acho que tudo. Tudo não, pelo amor de Deus, né? Mas eu acho que assim, um apontamento para nós recuperarmos um pouco do nosso espírito, de tentarmos tatear para fora deste poço de horrores culturais e espirituais no qual nós nos metemos, é tendo uma ritualística diferente. Tendo uma ritualística constante. Não tendo só essa passividade em relação à vida. Entendeu? É por isso que às vezes, sei lá, uma coisa simples, seja o sinal da cruz, seja, sabe, você... Só tô dando exemplos católicos aqui porque é minha religião, gente, mas assim, sei lá, eu não como carne às sextas-feiras. Por isso que inventaram o McFish. Eu não como carne às sextas-feiras. Chegar no almoço e falar assim, olha, desculpa, eu não como carne, na sexta-feira eu só como peixe. Esse tipo de ritual é o que evitaria tantas guerras. É o que evitaria que hoje nós tivéssemos comportamentos que só psicopatas tiveram no passado. Entendeu? É que a gente tivesse, assim, sabe, tanta dificuldade em ter... Vou dizer vida espiritual aqui, mas não é nesse termo que se usa, sei lá, em rede social, mas assim, uma interioridade, um pouco de silêncio. Um pouco de falar assim, cara, eu vou passar 2 horas lendo um livro. Vou passar 2 horas em recolhimento, sabe? Eu não quero ruídos, não quero notificações, não quero mensagem, não quero nada. É uma ritualística diferente. Quando a gente olha para esse lado ritualístico, você vai reparar que toda a moda, todas as novidades que são colocadas, né? Sei lá, qualquer novidade tecnológica, etc. Qualquer filme, a lacração do woke, né?
Você fala assim, nossa, mas por que eles estão fazendo uma coisa completamente woke? Ah, porque colocaram a coisa ideológica, trans, não sei mais o quê. Mas tem uma coisa que une tudo isso. É como eles querem destruir rituais. Como eles querem destruir rituais mais básicos. Teve. Foi na UEFA, agora eu não lembro. Que proibiram que os jogadores fizessem sinal da cruz, lembra? Foi na UEFA, não foi? Foi. Foi na UEFA. Quer dizer, o jogador não pode fazer sinal da cruz pra comemorar um gol. Outro gesto que é proibido é o Sig Heil. Só pra termo de comparação, né? Quer dizer, você só proíbe Sieg Heil e sinal da cruz, como se fosse assim, tudo a mesma coisa. Mas, em compensação, você fazer alguma coisa lá pra lá, não tem problema. Você entendeu? Não tem problema. Você ter cada... Assim, o que é extremamente pernicioso da cultura woke, além dela em si, é que, assim, a cada 6 meses, ela testa um limite novo. Ela não fica assim, fala, nossa, eu vou fazer a Branca de Neve agora negra com 7 gigantes. Isso seria, sabe, só uma tosquice. Mano, ela fica testando o limite. E aí eu comecei a reparar o limite que ela testa, esse limite ritualístico. Ou seja, se você tá acostumado a fazer isso, e se você se acostumar a fazer uma outra coisa nada a ver? Você vai embotando toda a sua relação com o seu passado, você vai esvaziando sua vida intelectual, espiritual, sua vida interior, vamos dizer assim. Mesmo que você seja a pessoa mais materialista do mundo. Você não tem mais virtude nenhuma. Você fica circular em relação aos seus pecados, aos seus instintos, a tudo aquilo ali. É o que eu vejo na minha vida. Entendeu? A gente vai achando que a gente tá livre disso, é a pior hora. É a hora que você mais se afunda. E você testa sempre uma coisa nova. É o filme da Malévola lá falando, não, mas espera aí, minha gente, você, sei lá, querer tratar a criancinha como um problema na nossa vida, não, é normal. Atrapalha mesmo. Então, toda hora testa um limite novo, porque eles estão testando os rituais que a gente tem para ter alguma possibilidade de vida interior. Antes da gente concluir, quero só lembrar, né? Eu tenho um processo aqui sendo movido para mim pelo músico Caetano Veloso, que tá bem custoso. A gente tá fazendo o cálculo. Fizemos uma vaquinha. Eu queria agradecer a todo mundo que fez parte dessa vaquinha, sabe, pra gente pagar esse processo. Simplesmente por eu ter dito, né, num momento de crise cultural, né, que ele estava defendendo aquelas manifestações como do peladão do Man, né? Eu acho que criança não deveria ficar perto de mexer em homem pelado, esse tipo de coisa. Podem ter discordâncias. E eu disse, né? Digam o que Caetano Veloso é e coloquem nos Trending Topics, na época no Twitter. Eu não sabia que essa frase iria mudar minha vida. A gente conseguiu razoavelmente, eu achei que tivesse sido perto da metade, né? Na verdade, assim, a gente tá perto de 1/3, na verdade. Eu queria pedir, então, pra você, pra gente conseguir pagar isso. E o que eu espero é que o Caetano Veloso, assim, coloque a mão também na consciência e fala assim, olha, será que não dá pra gente pegar esse dinheiro e dar pra crianças vítimas de pedofilia? Encontrei uma ONG em São Paulo que cuida de crianças vítimas de pedofilia, inclusive que vieram do Haiti. Eu acho isso muito simbólico neste momento. Será que o Caetano Veloso consegue colocar a mão na consciência e falar assim, tá bom, então vamos pegar esse dinheiro aí e dar para criancinhas vítimas de pedofilia? Se não, a gente vai colocar na conta bancária do Caetano Veloso. Vou deixar o vídeo aqui para você. Olá, eu sou Flávio Morgenstern. Talvez você saiba que eu fui processado por um cantor chamado Caetano Veloso após a defesa que ele fez do Queer Museum em Porto Alegre. Eu escrevi no Twitter, digam o que Caetano Veloso é e deixem nos Trending Topics. Isso foi considerado a criação de uma hashtag que o ofendeu. Ele me exigiu R$200 mil em danos morais. Na primeira instância, nós conseguimos reduzir este valor para R$120 mil. Na segunda instância, isso também foi mantido. Agora nós estamos na última movimentação do processo.
Como eu não tenho esse dinheiro, eu estou aqui criando essa vaquinha para pedir a sua ajuda para conseguir pagar esse valor que ainda vai ser acrescido de correção monetária. Então o que eu pretendo é o seguinte: caso nós consigamos agora, na semana que vem, ter pelo menos uma redução do valor desse processo, o dinheiro que eu arrecadar com essa vaquinha, eu pretendo doar para instituições de caridade que cuidem de crianças vítimas de pedofilia. Caso eu não consiga, esse dinheiro, do contrário, vai para a conta bancária de Caetano Veloso. Nosso último argumento, agora, na terceira instância, é o seguinte: o mesmo tribunal que me condenou a pagar este dano moral de R$120 mil, mais correção monetária, ele exigiu indenizações menores para casos até que envolveram morte. Por exemplo, no mesmo dia do julgamento do meu caso, no mesmo dia, foi exigido R$100 mil, menos, né, por um erro médico que resultou no falecimento de uma adolescente de 15 anos. 4 outros casos foram citados, né, na nossa defesa. Em outro caso, um bebê que sofreu cegueira por erro médico conseguiu uma indenização no valor de R$53,2 mil. Um outro caso de um acidente que causou a perda permanente dos movimentos da mão direita de um trabalhador gerou a indenização de R$50 mil. Um cidadão que teve a perna decepada por um caminhoneiro recebeu a indenização de R$100 mil. Todos valores inferiores ao exigido pela honra de Caetano Veloso por conta de uma hashtag. Diante dessas discrepâncias, nós temos esperança de que haja uma reconsideração da parte do tribunal. Eu estou organizando essa vaquinha para pagar essa condenação. Como eu já disse, caso consigamos essa reavaliação, o dinheiro aqui arrecadado será doado a instituições de caridade que cuidem de crianças vítimas de pedofilia. Caso não consigamos, esse dinheiro vai para a conta bancária de Caetano Veloso. Eu conto com todos vocês. Deus os abençoe. Agradeço muito. Muito obrigado. Então é isso, gente. Como eu falei, fiz um desabafo aqui, não é porque eu quero mensagem, não, eu quero silêncio. Eu tô precisando de uma quaresma mais quaresmenta. Entendeu? Mais ritualística nesse sentido. Mas eu espero que vocês tenham aproveitado o nosso episódio. Quem puder, tem tanto aqui o Pix para ajudar com o podcast, quanto esse outro Pix específico para ajudar na vaquinha do processo do Caetano Veloso. E não se esqueça, né? Tem a Cursology aqui com os nossos cursos também. Sou um dos tutores da Bright Minds, desde que você escolha lá, vai lá, escolabrightminds.com.br/Flávio, tá? Então, vamos tentar nos encontrar na semana que vem e Guten Morgen, Brasília. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Se você quer perder amigos e ser mais inteligente, encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Se você quer perder amigos e ser mais inteligente, encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Você quer ficar bonito, garboso e eloquente, estar sempre correto, indubitavelmente, contar boas piadas esporadicamente, fazer aquele crush, te amar perdidamente. Enche o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente.